Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô produzindo um conteúdo aqui para vocês no Decorado e tô na vez de fazer atendimento. Então, de repente aí, se caso aparecer algum cliente pra gente atender, eu vou ter que parar aqui a filmagem, depois eu retorno para vocês. Eu ia até fazer ao vivo, mas não dá para fazer ao vivo, porque vai que aparece algum cliente para poder eu atender, eu vou ter que pausar aqui. Nesse vídeo aqui, pessoal, eu quero compartilhar com vocês a diferença do modelo antigo para o modelo novo de compra de imóvel, né? Então a gente tinha um cenário antigo de compra de apartamento dentro do Minha Casa Minha Vida, o programa do governo, e hoje tem um novo modo de você estar comprando o seu apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, por esse programa governamental novo. E a gente vai tirar algumas considerações aqui, bem rápido para vocês. Depois eu vou explicar para vocês o passo a passo de como comprar um apartamento hoje, nesse momento. Tem aqui um resuminho aqui que eu preparo para vocês. Esse arquivo aqui eu consigo depois disponibilizar para vocês em PDF. É só pedir para mim, eu envio para você de graça aí o arquivo. E vamos começar as considerações. Depois eu explico para você como que está o passo a passo para você estar comprando seu apartamento pelo Minha Casa Minha Vida hoje, né? Atual. Deixa eu endireitar um pouquinho a câmera, melhorou. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, como que era antigamente? Como que funcionava antigamente? Quando você ia conhecer um apartamento, por exemplo, e aí de repente você sentia a vontade de comprar, antigamente você entregava os documentos que nem hoje, por exemplo. Porém, na hora que você tinha a aprovação, não era uma aprovação do banco, era uma aprovação da construtora. A gente fazia a simulação, só que isso eu tô falando do quê? Tô falando de 2012, quando eu comecei a ser corretor de imóveis, até uns 2015, 2016, mais ou menos, era desse cenário, tá? Então, se você comprou um apartamento antigamente, se você comprou antes de 2016, por exemplo, provavelmente você pegou o cenário antigo, esse que eu tô falando agora. Então, você escolhia a unidade, tinha uma análise de crédito, mas era uma análise da construtora. Era uma análise simples lá que a construtora fazia, ela consultava o seu score para ver se você estava com o nome limpo, né? Mas não era a sua aprovação, que nem hoje a gente já faz a aprovação. E aí você escolhia a sua unidade. E aí você ia pagando os valores. Quem que era a responsável pela entrega do seu apartamento? Era a construtora. Antigamente, quem era responsável era a construtora para entregar o seu apartamento. Eles que se responsabilizavam, então você fazia um contrato com eles e aí se responsabilizava com a construtora. Você ia assinar o contrato de compra, de financiamento com a Caixa, com o banco, só depois que você pegava a chave na mão, quando estava quase pronto, aí você ia e assinava o seu contrato com o banco. Então, antes disso, meus amigos, você só estava pagando a construtora. Antes disso, você não tinha aprovação ainda nenhuma com o banco. Esse era o cenário antigo. E aí, por isso que nesse decorrer aí, durava mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio, 3 anos, dependendo do projeto que você estava escolhendo. Nesse decorrer do processo, na caminhada, a sua renda mudava, o seu score mudava, os valores mudavam. Às vezes ficava mais caro, às vezes ficava mais barato, mas o cenário ele acabava mudando. E nessa do cenário mudar, o que acontecia porque assim, quando você tinha a simulação e você comprava um imóvel antigamente, comprava um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, você recebia valores, uma simulação ali do que você ia pagar, só que aquilo ali era só uma simulação simples, você ainda não tinha a resposta absoluta e concreta do banco. Você ia ter a resposta, como eu falei antes, só depois que o imóvel estava quase pronto aí que você recebia essa aprovação. E nisso, numa simulação de 1 ano, 2 anos antes para uma simulação depois, acabava mudando e aí gerava uma entrada. Não sei se você conheceu alguém ou você passou por isso. Comprou um apartamento e aí depois, quando você foi pegar a chave, quando você foi assinar com o banco, tinha que dar lá, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil de entrada. Por que isso acontecia? Porque o valor do financiamento, ele também era corrigido pelo INCC.
que é o Índice Nacional de Custo da Construção, né, da construção civil. Esse INCC, ele corrigia sobre o seu saldo devedor. Então, para ficar fácil de entender, imagina aí 100 mil reais. Hoje o INCC está numa média anual de 14%, 16%, mais ou menos aí ao ano. Depende muito de quando você pega aí, mas é mais ou menos aí 14%, mais ou menos aí ao ano, tá? Depende muito do momento que você tá. E aí o que acontece? Imagina que toda essa correção que tinha, né, todos os meses aí, ela era corrigida no seu saldo devedor. Então, por exemplo, se teve 14%, que nem eu falei para você, de correção sobre 100 mil reais, então logo já são quanto? 14 mil reais, né? 1% de 100 mil é R$1.000, 14% já são 14 mil reais. Então foi 14 mil reais que foi corrigido, foi inflacionado, ou seja, o imóvel ele não vale mais 100 mil, ele vale 114. E se na época você só tinha um poder de financiamento para financiar 100 mil, você ia ter que dar a diferença na hora de assinar com a Caixa. Só na hora que você ia assinar lá com a Caixa. Tem alguém fazendo aniversário aí. Então você ia assinar, você ia fechar esse contrato só quando você ia assinar com a Caixa. Ou seja, depois de 2 anos que você já estava pagando a entrada, depois de 2 anos que você já tinha comprado. E nisso mudava o cenário, o valor aumentava, você tinha que dar um valor a mais de entrada, mudava as parcelas, porque a parcela que você tinha era sobre aquele valor lá que tinham feito uma simulação para você. Mas a parcela que vai ser, que era contabilizada, era a parcela quando você assinava com o banco. Então era desse jeito antigamente, pessoal, para ficar bem fácil de você entender. Então vamos lá. Quem garantia era a construtora. Você só assinava o contrato de financiamento com o banco depois que ficava pronto o imóvel, ou bem próximo, 1 mês, 2 meses que ficava pronto. Então tinha toda uma valorização em cima do saldo devedor, que você ainda não tinha findado com a Caixa, com o banco, né? Os valores, ia ter essa correção, então você tinha que dar esse valor absurdo aí de entrada, além de você ter uma sensação de insegurança, porque antigamente a construtora, por exemplo, ela podia pegar o dinheiro que estava entrando em uma construção e direcionar para uma outra construção. Eles podiam fazer isso. Por exemplo, tem uma construção lá que está meio atrasada lá, e essa construção nova aqui vendeu bastante. Antigamente eles podiam pegar esse dinheiro e passar para essa outra construção, para adiantar essa outra construção ali. Hoje em dia já é diferente. Hoje em dia o dinheiro que entra para um empreendimento específico, ele só pode ser direcionado para esse empreendimento. Não pode sair, nem se tiver um condomínio do lado ali construindo, não pode sair. Tem que ser pago de acordo com cada condomínio. Para você ter noção, ele tem um CNPJ. Cada condomínio, na hora que cria, ele tem um CNPJ. Para quê? Para os pagamentos e as entradas, os recebimentos serem exclusivamente para esse condomínio aí, para esse empreendimento, entendeu? Então espero que tenha ficado claro como que era o cenário antigo aí, para vocês entenderem melhor. Eu percebi que ainda não tinha um conteúdo assim para vocês entenderem. E é muito importante falar sobre isso, porque tem algumas pessoas que comprou, sei lá, 10 anos atrás. Não é mais o mesmo cenário. Tem pessoa que comprou, a gente está em 2023, então se você comprou, sei lá, uns 8 anos atrás, às vezes você comprou 7 anos atrás, você ainda pegou o cenário antigo. Então você está desatualizado e eu estou aqui te ajudando a entender como está o cenário hoje, dentro do Minha Casa Minha Vida, tá? Agora eu vou passar para vocês também o passo a passo de como que é para poder você, desde o começo, você pegar a chave na mão, desde o começo até o final. Eu divido em 4 etapas. A gente divide em 4 etapas, que é a pré-aprovação, a aprovação, depois a parte de fase de obra e a entrega das chaves, né? Então parte 1, parte 2, 3 e 4, né? Na parte 1,
Depois, ó, lembrando aí que se você quiser, a gente envia para você esse aqui de graça, esse documento aqui com o passo a passo aí para você ficar sabendo como que é. Esse é o cenário atual, dentro do Minha Casa Minha Vida, como que funciona. Pode ser que muda uma etapa, adianta uma ou outra aqui, na parte da caixa, mas em suma é a mesma coisa, tá? Resumindo aí, vai ser do mesmo jeito aí, não muda, porque é o crédito associativo hoje da Caixa, então todos os financiamentos têm esse padrão aqui. Então vamos lá, como que é o primeiro passo de todos aí? Primeiro de tudo, você começa com a simulação. Esse é o primeiro passo para você comprar um imóvel, né? Na hora de executar, na hora da execução. Primeiro você vai fazer a simulação. Depois que você fez a simulação, já ficou sabendo aí mais ou menos aí das suas condições, quanto que você aguenta financiar, quanto que fica as parcelas, você tem um valor de entrada, você tem um valor de FGTS, e aí você vai entendendo o seu perfil financeiro, você vai entendendo as suas condições aquisitivas. Depois que você entendeu isso, já está sabendo quantos mil você consegue estar financiando, a gente vai para o próximo passo. Qual que é o próximo passo que a gente faz? Conhecer os empreendimentos que vai encaixar dentro do seu orçamento. Então a gente vai buscar as melhores opções aqui na região que mais vai encaixar no seu orçamento, no que a gente fez a simulação. Porque a simulação, ela é com base nas suas informações, você cliente, ok? Então, antigamente fazia a simulação, mas essa simulação aí era mais esporádica. Hoje a gente faz a simulação e ela já é assertiva, tá? Beleza? A simulação, ela já, praticamente, se você tem um score legal aí, um score ok, não precisa ser a pontuação de 900 lá, mas tem um score legalzinho aí, em torno de 400 e pouco, 500, se você não tiver muita dívida, a chance da sua aprovação ficar igualzinha à simulação que a gente fez é muito grande. Por quê? Porque hoje você faz a aprovação, você é aprovado no banco e você já assina em cerca de 60 dias. Então, como que é o cenário hoje? Só para poder recapitular aqui, para vocês ficarem ligados como que é o cenário hoje, depois eu concluo aqui o passo a passo. Então, o cenário hoje, a gente pega a documentação e antes de qualquer coisa, antigamente você podia escolher a unidade, você podia já escolher qual que era o lado que você queria ali, depois buscava o crédito, né? Ia ficar só depois que ficava pronto, você buscava crédito. Então você podia escolher. Hoje, só para você ter noção, você só pode estar escolhendo, tem alguns empreendimentos ainda que tem uma certa... agora me fugiu a palavra, mas tem alguns empreendimentos que ainda você conseguir escolher. Mas a maioria dos projetos hoje, por questão de segurança, para deixar você mais segura, primeiro a gente busca o seu crédito, primeiro você vai estar aprovado dentro do banco, então você já está aprovado no banco. Depois que você está aprovado ou aprovada lá no banco, aí sim a gente vai escolher a unidade. Aí sim a gente vai procurar qual que é a unidade que vai encaixar no seu orçamento aí, no que você está precisando. Encaixou no seu orçamento? Você gostou? Ok. Aí você vai assinar o contrato de financiamento e o contrato de compra, perdão, e o contrato de financiamento você vai assinar depois de uns 60 dias. Então é bem curto o tempo, às vezes assina até em menos período aí, às vezes em 40 dias você já está assinando o contrato de financiamento. O contrato de compra você assina já na hora que você foi aprovado, na hora que você escolheu a unidade. Beleza? Que mais que mudou? Não tem mais essa correção monstruosa do saldo devedor, porque você já está aprovado. Então, a partir daquele momento ali que você está aprovado, não vai mais ter valorização. A gente está agora, não sei se esse vídeo eu vou conseguir postar hoje, mas o dia que eu estou gravando é dia 1 de março. Ontem, o apartamento mais barato que tinha aqui nesse plantão aqui, o apartamento mais barato que tinha, ele estava disponível, né, para você comprar, porque tinha mais barato, só que já está comprado. Então, o que tinha disponível para compra era 211. Como virou o mês e teve a valorização de INCC, hoje esse mesmo imóvel de 211 ele já está custando 215.500, que eu acabei de fazer uma simulação ali, 215.500. Então, foram R$ 4.500 de valorização de um mês para o outro, ok? No cenário antigo, essa valorização ia aí para você, quando você fosse assinar lá com a Caixa, você ia ter que pagar. No cenário atual, você que assinou mês passado, por exemplo, você já ganhou, entre aspas, aí você já ganhou R$ 4.500, porque esse valor já fica fixo, já está aprovado, aprovou aquele valor, é aquele valor lá, não tem correção nenhuma.
Onde que vai ter correção hoje, Thiago? Vai ter correção de INCC sobre a entrada, ok? Só a entrada. Antigamente corrigia a entrada e também corrigia o seu saldo devedor, o valor que você estava devendo lá de financiamento, entendeu? Hoje está bem tranquilo. Aí o que você paga durante o período de construção então? Você paga o que a gente chama de fase de obra, algumas pessoas chamam de juros de obra, mas de resumo é a mesma coisa. É um valor que você paga para o banco, porque o banco ele está pagando todos os meses a construtora para que o seu empreendimento, para que o seu condomínio, seu apartamento seja entregue na data correta. Quem garante hoje a entrega do seu imóvel é a Caixa. Então, para você ter noção, se chama crédito associativo. Só para você ter noção, e ele tem uma cláusula que é de alienação fiduciária. Ou seja, a construtora ela assina um contrato com o banco que a partir daquele momento o banco que é o dono, né? A construtora ela deixa o terreno e a construção como garantia para a Caixa. Então, de quem que é a construção? É da Caixa. Quem garante a entrega do seu imóvel a partir do momento que você compra? É a Caixa, graças a esse crédito associativo. Então acabou aquele negócio de você ter que pagar correções aí do seu saldo devedor, só que hoje você paga essa espécie de juros porque você tem a certeza que o banco vai entregar naquela data lá, né? Se a gente contar aí, torcer que a construtora faça a construção aí de acordo, tem alguns detalhezinhos aí que pode acontecer um atraso de alguns meses ou não, mas você tem mais certeza de entrega, você tem mais certeza de garantia, né? E hoje o cenário ele está muito mais fácil. Então beleza, você compra, você tem essa garantia. Durante o período de construção, você pode sair da empresa, você pode entrar em outra empresa, você pode ficar rico, você pode ficar pobre, não vai acontecer mais nada com relação ao seu financiamento. Você já foi aprovado no banco, já está tudo certinho, entendeu? Depois de 60 dias você já assina o contrato e assinou o contrato, acabou, não tem mais problema nenhum, não vai acontecer mais nada. Aí é só esperar a chave, só esperar você pegar a chave na mão, tá? E ir pagando a fase de obra. Então antigamente não tinha fase de obra, mas a correção de INCC era absurda sobre o saldo devedor. Hoje tem o valor da fase de obra, mas não tem mais correção sobre o seu saldo devedor. Então uma grande vantagem aí, que é para poder vocês entenderem a diferença. O cenário atual ele está muito melhor do que o cenário antigo, né? Antigamente era muito duvidoso, era inseguro. Eu me lembro que quando eu comprei o meu primeiro apartamento, que eu comprei para fazer investimento, mas eu lembro que teve uma valorização de, acho que foi cerca de 12 mil reais em 3 meses. Foi algo desse tipo, porque era o INCC sobre o saldo devedor. A parte boa é que, como foi uma espécie de investimento para mim, então esse valor ele entrou de lucro para mim, porque eu comprei com um preço menor e depois eu revendi com o valor de valorização. Eu paguei uma taxinha, paguei uns jurinhos lá, mas se eu esperasse mais tempo, aí talvez os juros já não ia compensar, eu ia ter que provavelmente na hora que eu fosse assinar lá com o banco, se eu não aguentasse financiar, eu ia ter que dar um valor de entrada. Então hoje o cenário ele está muito mais fácil, pessoal, está muito mais confortável para poder você estar comprando, principalmente com relação à segurança de entrega das chaves. Antigamente era muito inseguro, você não tinha certeza do que podia acontecer. Hoje você consegue ter certeza do que vai acontecer. Você tem um cenário controlado. O direcionamento hoje ele segue de uma forma bem cíclica, bem harmônica, tá? Antigamente, como quem era o responsável pela entrega era a construtora, e a construtora ela podia direcionar esse dinheiro para outros projetos, então você tinha esse risco de atrasar, de não ter dinheiro lá para poder continuar a construção. Hoje não, hoje quem entrega é a Caixa, quem garante é a Caixa, e só para você ter noção, se um projeto que está sendo construído, a construtora começar a dar trabalho, acontecer alguma coisa que comprove que a construtora ela não tem mais condições para continuar construindo esse projeto, a Caixa, ela, graças a esse crédito associativo, alienação fiduciária, ela pode tirar
essa construção dessa construtora e contratar uma outra construtora para continuar construindo o condomínio de acordo com o que era já planejado, tá, pessoal? Então, conclusão aqui de como que era o cenário antigo, cenário atual agora. Se ficou alguma dúvida, pode deixar no comentário, ou então me pergunta, manda um direct, manda um WhatsApp, a gente responde com maior alegria. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre que a gente pode, a gente está respondendo aí vocês. Então vamos lá agora no passo a passo. Então a gente falou da simulação, entendemos detalhadamente aí os valores. Agora eu sei qual que é o imóvel que eu aguento. Vamos para o próximo passo, que é conhecer o empreendimento e as condições que a construtora pode estar te oferecendo. Então, depois que você, hoje, como que é o cenário hoje, tá? Isso aqui a gente já está falando de hoje. Hoje você vai entender as suas condições. Entendeu as condições na simulação? Você não tem aprovação nenhuma. Simulação é simplesmente um fingimento, né? Simular significa fingir, significa imaginar que a gente está comprando. Então não manda análise para nada, não tem aprovação nenhuma, mas a gente tem valores bem perto da realidade. Por quê? Porque não é que nem você, por exemplo, comprar um veículo. Veículo geralmente é padrão, né? O valor que você financia, geralmente uma pessoa que ganha 5 mil, uma pessoa que ganha 10 mil, ou uma pessoa que ganha 100 mil, o valor é muito parecido do financiamento do veículo. A taxa de juros. Agora, para você comprar um imóvel, o valor principalmente a taxa de juros, ela vai mudando a cada R$1.000, para você ter noção, mais ou menos. Então, tipo, 2 mil de renda é uma coisa, 2.500, 3 mil é outra, 4 mil é outra. E tudo isso muda totalmente quanto que você vai aguentar financiar, quanto que vai ficar de parcela. Então, por isso que é importante primeiro a simulação, para você entender as suas condições, se você vai financiar. Ou comprar à vista não precisa, né? Mas se você vai financiar, simulação. Depois conhece o empreendimento. Conhecer o empreendimento e a construtora, vai entender as condições que a construtora pode estar oferecendo para você. A gente vai para entrega dos documentos para a gente buscar o seu crédito no banco. Tudo isso daqui entra na etapa 1, no passo 1, que é antes ainda da aprovação. A gente chama de pré-aprovação. Nesse momento aqui de pré-aprovação, ainda não tem nada garantido, a gente vai mandar os seus documentos para análise. Aí depois que você tem a aprovação, aí a gente já tem respostas concretas. A gente já vai ter a certeza aí do banco e dos valores que você vai estar pagando. Chegamos na etapa 2, no passo 2, que aí já é a aprovação. Nesse momento aqui você já está com a aprovação na mão, já tem a sua aprovação, e aí você vai fazer o quê? Escolher o apartamento, como a gente estava falando antes. Depois que já está aprovado no banco, tá? Então você já tem uma certeza de crédito aprovado, você vai e escolhe a sua unidade. Escolheu a sua unidade, você já assina o seu contrato de compra com a construtora. Então ali você já concluiu a etapa de compra da sua unidade, do seu apartamento. E aí só fica faltando o processo com a Caixa, o processo com o Banco Caixa ser concluído, beleza? Depois que escolheu o apartamento, assinou o contrato, a gente tem a próxima etapa, que é o início do parcelamento da entrada, caso houver. Esse projeto aqui, por exemplo, depende muito da sua condição, você pode financiar ele 100%. Mas aí depende muito do tempo que você vai estar assistindo esse vídeo, porque a construtora ela está dando desconto na entrada, mas eu não sei até quando que esse desconto vai. Então no momento que eu estou fazendo agora, algumas pessoas são privilegiadas em comprar um apartamento aí de 55 metros com suíte, dando zero, zipo, nada de entrada, financiando ele todo. Vale lembrar que depende muito das suas informações, por isso que é importante o primeiro passo lá já sair certinho, a simulação, a gente já saber bem perto da realidade aí quanto que vai liberar de crédito para você. Então a gente foi para a parte do início do parcelamento da entrada, você vai pagar os valores da entrada, né, o parcelamento da entrada. Caso houver INCC sendo corrigido pela entrada, o INCC ele vai ser corrigido aqui na entrada, né, mensalmente, sempre contabilizando a correção de INCC do mês anterior, ok? E se você não sabe sobre INCC, vai lá para trás, lá procura INCC no canal do Consultor Thiago, que a gente tem informação aí para vocês sobre INCC. A gente já gravou vídeo explicando o que é INCC, tá? Caso tiver dúvida aí, coloca no comentário, de repente a gente faz um vídeo novo atualizado aí para vocês. Mas no caso aí, se tiver INCC, você vai pagar só sobre a entrada.
saldo devedor, quanto que você vai financiar, fica congelado. Hoje o cenário é melhor. Você não... é 200 mil? Vai passar um mês, é 200 mil. Vai passar 2 meses, é 200 mil. Beleza? Esse é o valor. Depois dessa etapa do pagamento da entrada, a gente tem também os formulários, para você assinar os formulários da Caixa. Dependendo da construtora, dependendo do processo, quando você assina o contrato de compra, você já assina os formulários da Caixa, os formulários iniciais aí da Caixa, de cadastro lá do seu financiamento. Em alguns casos não, aí demoram 7 dias, 15 dias para você assinar esse formulário. Finalizou a parte de assinatura do formulário, a gente vai para a próxima parte, que é a abertura de conta habitacional. Depois que você faz esse processo de abertura de conta habitacional, lembrando que nesse momento aí é o momento onde você vai ter que pagar, hoje está cerca de R$1.000, até no máximo 2.000 aí, dentro do Casa Verde Amarelo, agora Minha Casa Minha Vida. Então dentro do Minha Casa Minha Vida, cerca de no máximo R$2.000 que você tem que fazer um depósito nesse momento que você vai abrir a sua conta habitacional. Então chegou nesse passo aqui, para você abrir a conta habitacional, você vai lá, faz o depósito dentro da Caixa, tá? Um gerente Caixa vai fazer esse depósito para você, e aí você já está um passo para poder você fazer a assinatura do seu contrato de financiamento, beleza? Essa etapa aqui a gente costuma dizer que é o momento mais arriscado, onde você não pode mexer no seu CPF. Procure pagar as contas, pelo menos nesse período aqui, as contas em dia, certinho, porque hoje o score, ele abaixa só de você atrasar. Só de você atrasar a parcela, seu score já abaixa sua pontuação. Então, se você pagar certinho, nesse momento aqui, a chance de você ter êxito, a chance de você conseguir obter êxito é muito maior, tá bom? Concluindo aí, você abriu a sua conta habitacional lá na Caixa. Essa conta ela vai servir para você pagar a fase de obra durante o período de construção. Depois ela serve para pagar o financiamento também. Finalizou o processo aqui de abertura de conta, você vai para a próxima etapa. Mais uns 15 dias. Todo o processo vai durar mais ou menos uns 60 dias. Então, próxima etapa é o que? Assinatura do contrato de financiamento com o banco. Abriu a conta, depois que abriu a conta, 15 dias, as informações vai lá para a central da Caixa, lá em Brasília, volta, e aí você tem o contrato. Aí você assina ou lá dentro da Caixa ou dentro da construtora, vai depender muito aí da estratégia que a construtora e a Caixa fez para poder estar assinando o contrato, tá bom? Mas esse que é a segunda etapa, a etapa que a gente chama aprovação, beleza? Então nessa etapa de aprovação, é isso que acontece. Essa daqui é a etapa onde eu peço que você tenha um pouco mais de delicadeza, tá? Com as suas contas, tenha um pouco mais de atenção, para que suas contas sempre paguem em dia, para você conseguir ter um cenário melhor na hora que você for lá para a assinatura do seu contrato, tá? Por que eu tô falando tudo isso? Porque às vezes você acaba se empolgando que você teve a aprovação do banco e aí você esquece que você ainda tem que assinar o contrato. Não é que você... Não estou querendo dizer que ainda não está concluído o processo, mas você ainda não assinou o contrato de financiamento. Você está aprovado dentro do SICAQ, o Sistema Caixa Aqui, mas você ainda não assinou o seu contrato de financiamento. Se você não assinou o seu contrato de financiamento, você não tem garantia, né? Não tem a certeza ainda do banco. Então, por isso que eu gosto de frisar bem, mantenha o seu nome em perfeitas condições, principalmente nessa etapa aqui. Chegou na segunda etapa, aí a gente costuma dizer que nessa segunda etapa aqui, você pode ficar rico, pode ficar pobre, pode ganhar o que for, não vai mudar mais nada. Não vai mudar mais em nada. Por quê? Porque você já assinou seu contrato com o banco. Você pode sair da empresa. Isso cerca de 60 dias que você já comprou seu imóvel, tá? Você pode sair da empresa, pode entrar em outra. Não vai acontecer mais nada com relação ao seu financiamento. Você já assinou o contrato de financiamento. Beleza? Finalizou a segunda etapa, a gente vai para a etapa 3, que aí é a parte de fase de obra. É onde você só vai ter que pagar os valores da fase de obra, tá? Fase de obra, vale lembrar que graças à taxa referencial hoje, a fase de obra, ela, em alguns casos, ela está passando um pouquinho a mais
do valor do seu financiamento, tá? As últimas parcelas podem chegar. Hoje, eu acredito que mais daqui para frente o cenário é diminuir, o cenário é ficar mais tranquilo, mas de acordo com a experiência que eu tive, de acordo com o feedback que os meus clientes foram me passando nesse cenário atual de um ano para trás com relação à fase de obra, eles me falaram: Thiago, o valor da fase de obra está ficando próximo ou passou até um pouco a mais da minha parcela de financiamento, do valor que eu ia pagar de financiamento. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas acabam achando que o valor vai ficar só o valor que, no máximo, o valor do financiamento. Mas isso era um cenário antigo. Hoje, o cenário que eu tenho que te passar atual é que as últimas parcelas, às vezes, ela pode chegar a passar. Às vezes ela vai ficar certinho ali o valor do seu saldo, do valor do seu financiamento, sei lá, R$1.000. Então a parcela da fase de obra, as últimas ali pode chegar aos R$1.000 ou então passar um pouquinho, tá? Voltando a dizer, a taxa referencial agora ela tá baixando, tá voltando a normalizar, porque a pandemia já acabou, né? A gente tá no pós-pandemia, mas ainda tá sofrendo ainda essas correções, né? Ainda correções. Eu fiz até um vídeo explicando sobre isso. Ainda tem correções ainda. Então, os valores eles ainda estão sendo corrigidos, principalmente a partir de fase de obra, beleza? Então, fase de obra, você vai pagar durante o período de construção. Finalizou o período de construção, aí você vai fazer o quê? Você vai pegar a chave na mão. O imóvel está pronto. Entregou, ficou pronto. Acabou a fase de obra, começa o financiamento. Eles não intercalam. Então, primeiro você paga a fase de obra, para depois, no mês seguinte, você pagar o financiamento, beleza? Esse momento aqui de pós, esse momento aqui de fase de obra, é o momento onde você realmente só vai ficar pagando o seu apartamento aí tranquilamente, tá? Nesse período aqui, depois que você assinou o seu contrato de financiamento, aí a construtora, depende muito das construtoras, tá? Dependendo da construtora, ela vai entregar para você, ela já vai entregar para você já o contrato, depois de um mês mais ou menos, depois de uns 3 meses que você comprou, eles já vão entregar o contrato. Dependendo da construtora, ela entrega na data da entrega das chaves, aí eles entregam já uma pastinha bonitinha, né? Isso aí vai depender muito de cada empresa, de cada construtora, tá? Fica tranquilo, fica tranquila, que quem está garantindo tudo é a Caixa, tá? O contrato de maior poder não é o contrato de compra, não sei se você sabe, mas o contrato de maior poder que fala assim, ó, esse apartamento é dessa fulana, esse apartamento é desse fulano. É o contrato de financiamento. É o contrato de financiamento com o banco. Esse daí é o contrato poderoso que comprova realmente que esse imóvel ele é seu, tá? Beleza? Quando você faz o financiamento, é ele que vai comprovar. Então, chegamos à etapa de fase de obra, finalizou a parte de fase de obra, aí a gente vai para a quarta etapa, que aí é a etapa da entrega das chaves, onde você vai ter reuniões, onde você vai ter a assembleia, onde vão convidar você para fazer reunião com todo mundo que comprou aquele condomínio ali, comprou o apartamento naquele condomínio, e aí vão bater papo, vão perguntar quem que vai ser o síndico, vão eleger subsíndico, de repente vão eleger a pessoa que é responsável, representante ali da torre, né? É nesse momento aí que vocês vão saber os custos, né? O que vai pagar, o valor de condomínio, qual que é o valor que vai ter de poupança que vocês vão ter que guardar. Então é nesse momento aí, lá no finalzinho, quando está quase pronto, que vocês vão ficar sabendo, vai fazer reunião e todo o processo aí. E também pagar o condomínio. Então, no mês que ficou pronto o seu imóvel, você vai pagar financiamento e também condomínio, beleza? Essa é a etapa hoje, tá? Pessoal, se ficou dúvida, pode perguntar. Se quiser, eu mando para você isso aqui pelo arquivo em PDF, eu mando para você. De repente eu vou deixar até um linkzinho ali para você clicar, e você clica e já faz o download já do arquivo, tá? Mas é isso, pessoal. Essas eram as diferenças que eu queria passar para vocês. O cenário antigo do Minha Casa Minha Vida para o cenário novo hoje tá bem mais fácil, muito mais tranquilo para você comprar o seu apartamento aí.
Beleza? Aqui é o consultor Thiago, mais um vídeo aí com muito amor e carinho pra você, de coração. E é isso, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.